Fábio, sonho muito com o meu pai, mas não consigo sonhar com a minha mãe. Isso tem algum porquê? Os Para mim sonhos... não sei. Deixa eu só arrumar a música, que eu não posso ficar sem a música, senão... Eu vou sair e vou entrar de novo. Os sonhos, eles são ligações perfeitas, sutis entre os dois mundos. É uma forma onde encarnados e desencarnados podem se encontrar livremente, podem manter assuntos que foram talvez cortados pela morte, podem manter encontros, podem trocar informações. Então, os sonhos é a porta aberta que Deus nos permite, esses encontros, que Deus nos mostra todos os momentos em que saímos do estado de vigília, que nós somos um espírito, que nós podemos nos liberar dentro do universo, quase que infinito para nós. Então, assim, muitas vezes a gente tem afinidades mais profundas com algumas pessoas do que com outras. Às vezes, aquele espírito que, mesmo tendo vínculos fortes com a gente durante uma encarnação, quando desencarna, já entra num outro processo, num outro momento. É como nós aqui, a gente às vezes tem amigos tão... a gente convive com pessoas de uma forma tão forte, tão no nosso cotidiano, e de uma hora para outra muda a vida de um, muda a vida de outro. A gente quase não se vê, às vezes fica anos sem se encontrar, sem trocar uma palavra. Não significa que faltou amizade, faltou amor. É a distância, a separação, o momento faz com que isso possa acontecer. Então, daqui a pouco, com o pai, hoje, espiritualmente, tem mais afinidade. A mãe pode estar evoluindo em um outro plano, em um outro momento, e talvez essa seja a dificuldade desse reencontro. Temos uma pergunta interessante. Fábio, seria possível eu ver em sonho a minha vida passada? Sim, e é geralmente nos sonhos que a gente consegue, pela nossa curiosidade, como seres, né, livres dentro do universo, de ver o que eu fui, o que eu fiz, a quem eu pertenci, como foi. E o que acontece? Como os espíritos nos dizem, estamos num processo evolutivo. Estamos sempre melhor do que somos, evoluímos, estacionamos ou evoluímos. Então, um dia, conversando com um amigo, eu disse assim para ele: o que acontece com as pessoas? Se é assim que tu volta, tu vai no plano espiritual, e tu tem essa possibilidade de ver outras vidas, de conviver com esses outros momentos que a gente passou, por que as pessoas não lembram disso? E ele disse assim para mim: não lembro porque não é importante, né? Tu descobrir que tu teve uma encarnação às vezes medíocre, diferente do que tu imaginava, aquilo não interessa muitas vezes, e a volta ao corpo físico meio que apaga, né? As pessoas geralmente elas querem saber de uma outra vida, sendo algo importante numa outra vida, algo que tenha tido peso dentro da história, dentro de uma sociedade. E muitas vezes não, foi uma encarnação, às vezes curta, às vezes sem nenhum envolvimento com nada, apenas um processo encarnatório. Então, ele não interessa para o espírito, né, dentro do mundo espiritual.
E talvez por isso que não se apegue. É tipo assim, esse assunto eu não me apeguei porque não interessa para mim, entendeu? As pessoas, elas tendem a fantasiar as coisas. E, na verdade, não existe fantasia. Existe uma realidade onde a gente entende que sempre evoluímos. Sempre evoluímos. E quando estamos em espírito, a gente entende, sim, que não é a forma como tu viveu, é o que tu fez, o que tu provocou, o que tu evoluiu dentro do teu espírito, dentro do mundo espiritual. Não é quem tu foi, que medalhas que tu trouxe, que honras tu pertence. Quando a gente está encarnado, parece que pesa, é muito importante. Quando estamos no mundo, isso perde o valor. Enxergamos em espírito que as coisas são diferentes. Então, talvez por isso as lembranças. Eu, por lidar muito dentro desses dois mundos, ter essa facilidade grande de poder interagir e por ter desdobramentos lúcidos, eu tenho muitas visões e muitas participações dentro de outras vidas, e muitas delas eu não gosto nem de lembrar que eu já vivi, como passagens até pelo suicídio, né? Então é difícil tu querer lembrar algo ruim. Então a gente evita de lembrar, e quando volta para o corpo, quando acorda, deixa aquilo lá guardadinho no teu espírito. Fábio, a Angelina Garcia Mota. Minha mãe partiu há 29 anos e sofro muito ainda a sua partida. Embora eu, sendo espírita e entenda sobre isso, sua partida me faz sofrer. E quando mais estou saudosa, sinto seu cheiro. Ponho rosas em um copo para ela. Será que ela recebe todo o meu eterno amor? Sim, eles recebem, os espíritos, eles recebem o amor, eles recebem a saudade de uma forma doce, de uma forma que alimenta eles, mas também eles recebem o desespero, a incompreensão da mesma forma. Então, o que a gente entende? A dor da perca de um ente querido, ela é realmente pesada muitas vezes. Mas existe uma continuidade. Eles, do outro lado, sabem disso, têm noção nítida disso, e eles entendem que o sofrimento, esse apego muito forte, pode fazer com que a pessoa aqui não siga os trâmites que devia seguir, né? Por sofrer pela morte de alguém. E a morte é para todos, a gente não quer perder ninguém, mas a morte não é um castigo ou um resultado negativo porque tu fez isso. Não, a morte é para todos, todas as famílias acabam em um momento ou outro passando por isso. É dolorido, é saudoso, principalmente quando a gente ama muito, mas devemos entender que a gente tem que ser pleno na encarnação, tu tem que se doar totalmente para a encarnação, não fazendo com que o outro lado sinta essa forma como algo pesado, né? Fábio, a dona Clair, médium da casa, nos pergunta. Duas Clair nós temos. Mas a dona Clair... A dona Clair Juchen. A Clair, tá. Outra vida. Pode me prejudicar nesta se eu souber de algo? Tenho sonhos estranhos e sempre no mesmo lugar. Às vezes a gente recebe informações de uma outra vida
A gente busca as informações e essas informações elas deveriam servir para nos trazer benefícios, né? Tudo que faz que traga malefícios pode ser prejudicial. A espiritualidade ela conduz isso de uma forma equilibrada, geralmente, como eles que nos conduzem, mesmo sendo inferiores, e muitas vezes a gente pedindo por coisas que a gente ainda não está na hora de saber, eles assim mesmo, eles tentam nos conduzir de uma forma equilibrada. Então sempre tem um motivo pelo qual eles nos mostram um outro momento, né, que nós vivemos. Eu, por exemplo, eu vi um momento, eu sofri muito, mas serviu para me entender que a gente tem que ter compaixão com todo mundo. Não interessa que posição a pessoa esteja. Eu hoje me sinto uma mulher forte, capaz de poder ajudar as pessoas com todo o meu amor, com toda a minha dedicação, mas eu também precisei de ajuda, né? E muita. E às vezes, o que acontece com pessoas como eu, que são muitas, tem a mediunidade, tem o dom de poder lidar com os dois mundos, e cresce a soberba também, né? Cresce o orgulho, achar que é melhor que os outros porque tem uma dupla vista e querer ser dono do mundo, né? Então, às vezes, eles mostram para dizer, não é bem assim, ó. Tu já passou por isso, por aquilo, por aquele outro, tu já precisou de muita ajuda, e tu tem que entender as coisas como são. Eu lembro que eles me mostraram um momento que eu achava um absurdo, o suicídio. E eles me mostraram, há muitos anos isso, uma vida onde eu me suicidei, né? Uma criança minha se morreu com a mamadeira, como é que chama? Engasgou, com 8 meses, e eu me desesperei, e acho que é natural que uma mãe, né? E eles me internaram, e como se eu fosse a culpada. Mas eu entendi a culpa, não que eu talvez tenha dormido e não tenha visto, eu entendi como se eu tivesse matado a criança, entendeu? E eu me suicidei, me senti culpada e me suicidei. Isso foi uma vida que me mostraram. E várias vidas me mostraram de como, de uma encarnação para outra, tu pode evoluir, tu pode estacionar, mas viemos do mesmo ponto, simples, ignorantes, crescemos conforme o nosso empenho. Então, não precisamos tá ligado esse? Então a gente tem que se colocar sempre um lugar do outro, né? Porque provavelmente para a gente estar hoje aqui, a gente já passou por tudo isso, passamos por todas as situações, às vezes, de inferioridade, né? Exatamente, nada como tu saber de fato o que é como a depressão, né? Eu sempre digo assim, ó, eu me sinto capaz, não é soberba, me sinto muito capaz em relação à depressão, em relação a transtornos. Eu vejo a dificuldade que as pessoas passam, não tem nada pior, não é verdade? Não tem nada pior na vida que uma depressão, não tem nada pior do que uma síndrome do pânico, não tem nada pior que uma crise de ansiedade. Não tem nada pior do que tu te envolver com esses sentimentos a qual tu não tem controle nenhum. E as pessoas geralmente dizem assim, tu tem que te ajudar, tu precisa, olha só, a tua vida é tão boa, tu não precisa fazer, tu que precisa sair disso. Mas a gente sabe que não é assim, né? Ninguém quer passar por isso, ninguém quer. E
E tem horas que tu não consegue sair disso sozinho. Tem que ter uma mão ali bem forte, alguém para te tirar daquele buraco, tapar o buraco e ainda carregar tu um tempo. Senão tu não consegue se evoluir. E por que eu entendo isso? Porque eu passei na carne exatamente todas as etapas de crises de ansiedade, depressão, angústia, todas, pânico, achar que estou morrendo, invadir o hospital. Então, hoje eu entendo e agradeço, né, por todos esses anos que eu tenho ajudado as pessoas, porque eu passei por aquilo, senão não saberia. Não que eu deseja que as pessoas passem para saber, mas acho que cada um vem com um objetivo no mundo. O meu é esse, tenho certeza disso. E se era esse que eu escolhi, eu passei pelos testes certos, né, para poder entender hoje o que é que as pessoas passam. Hoje eu tenho uma vida tranquila em relação à minha parte física, assim, mas passei por perrengue financeiro de enlouquecer, né? De achar assim que se eu morrer, vender tudo, se eu vender tudo, morrer, nascer de novo, vender tudo de novo, vender os rins, um pouco dos órgãos, ainda não dá para sair do buraco. E sair numa mesma encarnação, tranquila, estou bem, tudo ok. Aqueles monstros, eles foram desaparecendo conforme a minha confiança em algo muito maior que eu, que ia conseguir nivelar tudo aquilo, entendeu? Mas, para mim, dizer isso para uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira, que acha que não tem rota de fuga, que acha que não vai ter caminho, para mim dizer isso, nunca tendo passado, tendo uma vida tranquila, e é difícil, né? Como é que tu vai explicar isso se tu não sabe o que é? E eu passei, e hoje eu tenho confiança na palavra de que dá para resolver tudo. Dá para resolver tudo. Tudo tem uma forma, tudo dá para ser organizado. É só achar a forma, achar o jeito e se agarrar nessa mão gigante que está aí na nossa volta, no nosso lado, em todo momento, ali, dando oportunidades a cada momento para ti trocar tua energia e abrindo as portas, né? Não vem nada de graça, nada vem de graça, mas tu tem que estar sem o guarda-chuva aberto, só para receber a luz. Daí tu recebe. É só pedir, é só dizer, eu estou aqui, eu preciso, eu quero, me ajuda. Vem que vem, sempre, sempre vem. Não tem como não vir. É para isso que eles estão aí no nosso caminho, na nossa volta. Tem que acreditar, né? Confiar. Somos tão pequenininhos perante tudo isso. Quer chamar alguém aqui? Pode chamar. Quer vir? Já ajuda muita gente, né? Um caminho. E é um caminho real. Não é uma demagogia, é a realidade. Dá para fazer tudo do melhor, assim. E a gente tem que se permitir, né? Acreditar, ter fé. Seguir. Não dá para desanimar. Porque não tem nada pior, né? Que tu pode estar no lugar mais lindo do mundo, na situação melhor, se tua mente está fechada para isso, está naquela pressão, tu não enxerga mais nada na tua frente. Só alimenta, né? Só alimenta o desespero. Tem saída. Tem. E como tem, meu Deus. Como tem. Vamos seguir, porque senão nós vamos continuar nessa mesma... Mas quantos não estavam precisando dessa palavra, de repente, no dia de hoje? E se a gente levar isso adiante, eu acho que ajuda muito. Talvez a gente podia, uma terça dessa, trabalhar em cima disso aí. Sim. Vamos lá.